great honor to be speaking with the people of Brazil, and I just have to say that I'm very proud of your last vote and will be even more proud of your current vote, October 30th, because you have a chance to elect one of the great people in all of politics and in all of leadership of countries. He's respected by everybody. Other leaders, I can tell you, including myself, respect him at the highest level. President Bolsonaro. Bom, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas com o avanço das investigações, queria ouvir do senhor, para o senhor explicar aqui para o assinante, se já houve alguma conversa com o Supremo sobre conceder uma anistia a esses golpistas, se o senhor concorda com isso, se o senhor acha que tem ambiente para isso? André, acho incogitável de se falar em anistia nessa quadra e nesse quadro. Acho que seria até irresponsável. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprir. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de janeiro de 2025. São 8 horas da manhã. Bom, uma decisão ele acaba de obedecer do Alexandre de Moraes, né? Não sair do país. A ameaça de interferência de um governante estrangeiro em decisões de cortes superiores do Brasil é uma piada, disse ministro em reunião do tribunal com o que concordaram os seus pares. Bolsonaro falhou em todas as suas ameaças. Disse que não obedeceria mais às ordens do STF e tem cumprido todas elas, inclusive a de não poder ir à posse de outro energúmeno igual a ele que toma posse hoje como presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro vai assistir por um telão junto com os seus comparsas. Os bolsonaristas, porém, continuam apostando em interferência de Donald Trump no poder judiciário brasileiro. Chegam a pedir que ele audite as eleições brasileiras em 2022. Numa transmissão ao vivo com André Ventura, Bolsonaro, do partido extrema-direita português, Chega, o André Ventura, o Bolsonaro disse acreditar em uma interferência do presidente eleito, interferência do bem do presidente americano eleito. Ministro do STF disse aos seus pares em reunião recente do colegiado que Bolsonaro não precisa das opiniões de Trump sobre si e que não vê interferência possível do governo norte-americano sobre o judiciário brasileiro e deu um conselho a Bolsonaro sobre o que ele realmente precisa. No momento, o ex-presidente precisa mesmo de uma boa defesa técnica, e isso não é algo que ele possa obter na Casa Branca. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Impedido pelo STF de viajar aos Estados Unidos, Bolsonaro organizou um evento para assistir pela TV a posse de Donald Trump com aliados. Impedido pelo Alexandre de Moraes de viajar aos Estados Unidos, Bolsonaro organizou um encontro com poucos aliados para assistir em Brasília a posse de Donald Trump. O Bolsonaro afirmou que reservou uma sala no PL, no partido dele, na sede do partido dele, em Brasília, onde vai instalar um telão. Segundo ele, 8 parlamentares que estão na cidade vão comparecer ao encontro. Ou seja, a sua quadrilha, a sua organização criminosa vai se reunir para ver pela TV, ai que legal, a posse de Trump. Muito bem, os bolsonaristas, cada vez mais doidos, estão aí agora com uma nova ideia. Querem que o Donald Trump audite as urnas eletrônicas brasileiras. Veja se pode uma coisa dessa. Com um grupo que incluía assessores e um deputado estadual, o deputado federal Capitão Alden, do PL da Bahia, aguardava na fila para entrar na arena no centro de Washington, em que o presidente eleito Donald Trump falará com seus apoiadores por volta das 19 horas deste domingo no Brasil.
O congressista contou que está na cidade com a delegação do deputado Eduardo Bolsonaro e que a maioria do grupo de uma dezena de parlamentares embarcará de volta para o Brasil na quarta-feira. Será que viajaram com dinheiro público? É bom saber, né? Nos reunimos hoje rapidamente com conselheiros do Trump e pedimos para eles analisarem com carinho e cuidado a questão das urnas eletrônicas no Brasil, para a gente contar com o apoio dele e das instituições americanas para que possam esclarecer se houve ou não fraude nas eleições recentes. Testes de integridade feitos pelo TSE, no entanto, mostraram em 2022 que o sistema eleitoral brasileiro é um exemplo internacional de segurança e credibilidade. O deputado disse ainda não ter dúvidas de que Trump olhará com atenção para o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Eles não têm dúvida, eles não têm base para fazer essa análise. É gente, olha aqui, esses caras aqui, você acha que eles têm base para fazer uma análise dessa, para determinar o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer? Vão fazer a diplomacia americana comprar uma guerra comercial para o Brasil, que vai dar muito prejuízo para o Brasil, mas também para o empresariado norte-americano, a troco de nada. A troco de nada. Nem Cuba, que fez uma revolução socialista, teve uma interferência interna dos Estados Unidos dessa forma. Os Estados Unidos não conseguem derrubar Cuba. Pode impor sanções, pode fazer o que quiser, mas Cuba não tem eleições, tem o mesmo presidente fica lá há décadas, é outra situação completamente diferente, não é? E aí você tem o Bolsonaro dizendo que acredita em uma interferência para o bem no Brasil. Como pode ser do bem uma interferência de uma potência estrangeira em outro país? Como é que pode ser do bem uma interferência na política interna de um país para o outro? Não de dizer, olha, eu não quero relações comerciais com o Brasil, como o Brasil fez com a Venezuela, é uma coisa. Agora, dizer que vai auditar o nosso processo eleitoral e vai obrigar o Brasil a não prender um criminoso que tentou um golpe no país e que tem provas concretas contra ele, isso não existe. Agora, um outro sujeito que acaba de sair da prisão nos Estados Unidos, esse Steve Bannon, que foi libertado em outubro do ano passado, após passar uma temporada na cadeia por insuflar o 6 de janeiro naquele país, vem dar pitaco aqui, não é? Enquanto isso, também Michele Eduardo e outros parlamentares foram tentar pedir ajuda ao Trump contra o Xandão, o terrível Xandão. Muito bem. E esse Steve Bannon, que saiu da cadeia, que é um fator desestabilizador no mundo do Trump, como uma espécie de guardião da ideologia nacionalista, o colaborador que não tem nenhum cargo no governo comprou briga até com o Elon Musk. Esse sujeito, esse maluco, olha só que figura democrática, né? Tá vendo essa figura democrática que acaba de sair da cadeia? Esse sujeito, ele acaba de comparar Moraes e juízes nazistas a juízes nazistas, compara Moraes a juízes nazistas e diz que Bolsonaro precisa retornar ao poder. É esse cara aqui que chama o Bolsonaro que chama o Alexandre Moraes de nazista. Muito bem. Os três motivos para o STF ser tão protagonista, incomodar tanto essas figuras, segundo Barroso, com a agenda cheia para 2025, o STF vai se debruçar sobre assuntos polêmicos na vida política, como emendas parlamentares e os julgamentos do 8 de janeiro, além de outras matérias como redes sociais, bets, vínculo trabalhista de motoristas e aplicativos, entregadores e grandes questões tributárias. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, há 3 razões para tantos temas relevantes desaguarem no Supremo. O primeiro motivo, diz Barroso, se justifica na própria Carta Magna, a Constituição.
Segundo o presidente do STF, a Corte julga apenas questões constitucionais. No entanto, a Constituição brasileira é extremamente abrangente. Todas as constituições democráticas tratam de separação dos poderes. Outro motivo pelo qual o STF tem uma agenda tão extensa é a quantidade de mecanismos disponíveis para acionar o STF. A Corte pode ser acionada, por exemplo, por ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na maior parte do mundo se chega na Suprema Corte e nos tribunais constitucionais mediante um recurso que permite um filtro mais rigoroso, mas no Brasil não é esse tipo de filtro. E a terceira razão, elencada pelo presidente da Corte, é a multiplicidade de atores públicos e privados que podem acionar o STF no chamado direito de legitimação ativa. Podem entrar no STF o presidente da República, o procurador-geral da República, todos os governadores, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todas as assembleias legislativas, todos os partidos políticos com representação no Congresso, e também podem propor ações diretas ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, todas as entidades de classe de âmbito nacional, todas as confederações e qualquer cidadão. Eu mesmo já entrei no STF com uma petição. Muito bem. O fato aqui, minha amiga, meu amigo, é que o STF debocha e faz pouco das ameaças de Bolsonaro. Ministro do STF sobre socorro de Trump a Bolsonaro disse que é uma piada. A pretensão de Bolsonaro de obter socorro de Trump para reverter sua inelegibilidade e retirá-lo da rota de uma condenação criminal inspirou comentário ácido de ministro do STF. A hipótese de interferência do presidente dos Estados Unidos em decisões de cortes superiores no Brasil não pode ser vista senão como uma piada. No momento, Bolsonaro precisa de uma boa defesa técnica, e isso não é algo que ele possa obter na Casa Branca. Impedido por Moraes de comparecer à posse de Trump, Bolsonaro vai ser representado pela mulher e falou à imprensa no aeroporto de Brasília e às lágrimas lamentou o veto à liberação do seu passaporte. Declarou que se Trump o convidou é porque ele tem certeza que o Bolsonaro possa colaborar com a democracia no Brasil. Ele deu uma colaboração para a democracia no Brasil, não é? Ao perder a eleição, ele colaborou com a democracia no Brasil. Bom, o Bolsonaro não quer dizer como o Trump poderia ajudá-lo, não é? Soou como se acreditasse que a reversão do seu drama é uma das prioridades de Trump. Fez pose de perseguido, sem citar Moraes ou o STF. Afirmou que seu aliado norte-americano não vai admitir certas pessoas pelo mundo perseguindo opositores, o que chama de lawfare, uso das leis para fins de perseguição política, que ele sofreu lá. Grande semelhança entre ele e eu. Não vou dar palpite nem sugestão, ele sabe o que está acontecendo. Ao comentar a manifestação de Bolsonaro, o ministro do Supremo evitou fazer prognósticos sobre a revisão das decisões do Tribunal Superior Eleitoral que resultaram no seu banimento das urnas até 2030. Limitou-se a dizer que eventual reversão seria submetida a um veredito final da Suprema Corte. Esquivou-se também de prever o futuro criminal do capitão, o doutor Paulo Gonet, procurador-geral da República, ainda nem decidiu se irá ou não oferecer denúncia. Mas o fato é que esse comentário do ministro ele foi de algo que eu venho dizendo aqui há muito tempo, que mesmo que o TSE, porque há pouco tempo eu publiquei um vídeo explicando isso, em 2026, os dois ministros que o Bolsonaro indicou para o STF vão ser presidente e vice-presidente, o Nunes Marques e o André Mendonça, o terrivelmente evangélico. E acredita-se, os bolsonaristas acreditam que eles poderiam reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. E o STF, conforme relata essa reportagem aqui, disse o seguinte: mesmo que isso acontecesse, o caso seria julgado depois pelo STF, que iria manter, né? Iria anular a decisão do TSE. Mas nem o TSE vai fazer isso,
porque o presidente e o vice-presidente do tribunal não decidem nada sozinhos, né? Mas tudo bem. O que eu acredito que foi bem elucidativo e bem esclarecedor da razão pela qual o STF não devolveu o passaporte Bolsonaro foi o filho do Bolsonaro aparecer ao lado de Alan dos Santos, que é foragido da justiça brasileira, está lá nos Estados Unidos há uns 2 anos, o Brasil já pediu várias vezes a extradição, os Estados Unidos não extraditam, se fosse de esquerda, de direita, de centro, fosse o que fosse, os Estados Unidos dificilmente extraditam alguém que pede asilo político. E então isso significa o quê? O Bolsonaro, uma vez entrando lá, ninguém tira mais. Né? Foi por isso que não deixaram ele ir. E ele ia fugir, ele queria ir para lá para fugir da justiça brasileira. Muito bem, o que diz o conselheiro de Lula sobre a relação com a Casa Branca de Trump? Na verdade, o Celso Amorim, ele diz o seguinte, vai ser uma relação de pragmatismo, e muitos já disseram, minha amiga, meu amigo, que o Lula é aquele sujeito que ele cativa os seus interlocutores. Por exemplo, o George W. Bush, o filho do George Bush, lá nos Estados Unidos, se tornou um amigo do Lula. Né? Chegou lá com aquele clima tenso, porque o Bush é de direita, o Lula de esquerda e tal. Em pouco tempo o Lula já era amigo do cara. Teve deputado de direita no Congresso, eu não me lembro agora direito quem foi, se não me engano foi o Arthur Lira, ou foi outro aí, figura importante do Congresso Nacional de Direita, que foi o Lira mesmo. Durante o governo Bolsonaro, o Lira disse o seguinte, eu não vou me encontrar com o Lula porque ele vai me seduzir, porque o Lula tem esse poder. Então, acabou a posse, um encontro desses dois presidentes, uma conversa do Lula com o Trump, tudo vai se desanuviar, vai ter uma relação institucional, e como foi, porque tem interesses dos Estados Unidos, e essa é a opinião e do Brasil, né, nessa relação, não é? E quem diz isso não sou eu, não, especialistas estão dizendo que a relação histórica entre Brasil e Estados Unidos vai prevalecer apesar das ideologias de Lula e Trump, avaliam esses especialistas. Não é? Especialistas afirmam que as diferenças ideológicas entre Lula e Trump devem impactar as relações comerciais, mas que não vai barrar o comércio entre os dois países ou uma política agressiva de sanções contra o Brasil, porque significaria a interrupção de negócios altamente lucrativos para os Estados Unidos no Brasil. Nessa relação entre os dois países, você tem aí o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, vê o novo governo Trump como um foco de tensão, vai ser um governo de tensão, porque é o governo de restauração do velho sonho americano de dominar o mundo e de ser a referência para o mundo e o guardião do mundo a partir dos interesses americanos. Então vai ser uma tensão constante. Teixeira observa que Trump e Lula tendem a trafegar em campos opostos. O cientista político, porém, não acredita em medidas de retaliação contra o Brasil. Estamos falando em relações diplomáticas, em regra de países. Acho que deverão prevalecer as regras e Trump também não rasga dinheiro. Ele não vai adotar medidas que de alguma maneira tenham pouco impacto sobre os Estados Unidos e deem prejuízo ao empresariado. Se fosse algo importante, que o Trump quisesse importar petróleo do Brasil e o Brasil não quisesse vender e tal, poderia haver alguma tensão, mas é tensão comercial. Ele não vai mandar a quarta frota de navios de guerra norte-americanos invadir o Brasil, como fez em 1964 os Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.